adicional noturno, mais não sei o que, mas não sei o que, sem um fim específico. Não. O que nós estamos trabalhando é trabalhando dentro do projeto. Eu até quero escrever, dentro do projeto que eu como colega, trabalho desde 2001, quando eu estava no DEFIS ainda. Eu nem sonhava ser presidente do sindicato, eu já tinha essa ideia de está demorando demais, mas a ideia é a mesma, eu nunca fugi desse ideal. É óbvio que a gente vai até aperfeiçoando as coisas, mas está dentro de um contexto que eu acho que se a gente conseguir isso, a gente tem condição de implementar, de reestruturar a fazenda tranquilamente. Ok? Eu queria abrir a palavra e queria sugerir isso, de sair daqui uma comissão. No mínimo, nós tínhamos que ter um AFRE 1, um AFRE 2 das turmas dos novos, um AFRE 2 da turma antiga. Por quê isso? Porque interfere na vida dessas pessoas. Interfere mesmo, qualquer mexida que der. E um AFRE 3. O AFRE 3 vem para quê? Para observar, para verificar a garantia das prerrogativas que tem hoje, dos direitos conquistados ao longo do ano, para que não tenha perigo de se perder nada. E se você preocupar que isso mesmo eu vigio, né? Eu falo para a turma, eu não sou doido nem bobo, não. Isso eu vou vigiar. Ok? Então, quem quiser falar, e mais uma vez eu pedi, para que cada um aqui chamando 10 estaria bom, né? Deve ter uns 30, vai dar 300. Não tem mais gente hoje, agora já chegou. Ok? Alguma palavra? Alguém quer falar? Gente, né? É questão de vida ou morte. Você já imaginou? Se existir competência, quem vai ser filiado na H? Vai ser a dos funcionários, auditor que ganham mais? Ou mais velho na carreira? Porque não tem, não vai ter. O problema da AGAT, vão espernear, vão brigar, é uma questão de sobrevivência. Por isso que eu acho que a resistência vai ser grande. Porque eu, na minha concepção, passada a competência plena, qualquer um de nós poderíamos, em princípio, filiar na AGAT. Mas, segundo ele, tem 200 auditores. Embora, 201, 202, não sei. Embora nós só temos 80 colegas que não são filiados ao sindicato, ativos. O que prova que desses lá, nós devemos ter até uns 130, 140 deles são filiados ao sindicato. Então, não é essa questão. Muita gente lá é filiada, é uma pressão danada lá para filiar. Quem trabalha ali tem que filiar. Ok? Então, na verdade, eu não sei, não. O que eu acho democrático é o seguinte, querem montar, eu não acho que devia ser associação, porque o cara monta grupo. Eu até comentei com o Valtuíra, eles alegam que tem que montar uma associação para isso, porque são minorias. Eu falo, cara, eu sou AFRE 3 e fui eleito presidente do sindicato. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Falei, se fosse assim, quantos presidentes da República nós teríamos que ter no Brasil? O Lula foi eleito pelo pobre, aí nós tínhamos que ter um para a classe média, um para a classe mais rica, um para a indústria, um para a comércio. Cada minoria ia eleger um presidente. Fora é aqui, é debate, é argumento. Né? Eu acho, na minha concepção, eu falei isso N vezes lá, e o Valtuír via com a mesma conversa, falava, ó, o momento agora é de diálogo, é da gente conversar, porque as coisas já se efetivaram. Não há mais o que contestar sobre competência, porque no fundo, hoje todo mundo, na prática, exerce a competência plena. E ele levantou, quem viu ele falando lá, não, vamos fazer, ó, então vamos abrir concurso. Como eu falei do concurso para secretário, quase desmaiou, achou uma loucura, uma burrice astronômica. Falei, pois é só isso que... Então, na verdade, o que a gente quer é avançar na nossa carreira, é proceder um avanço, realmente. Então, eu queria pedir, ou o Alaor quer falar, pode vir cá, lá. Então, a AGAT, na verdade, na minha concepção, está chiando hoje, é porque a razão da existência da AGAT foi sempre essa, a de tentar dividir a categoria.
Senhores, bom dia, nessa manhã de sábado, né? Bom, não tão cheio quanto eu gostaria, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho melhor quanto a isso, né? Mas no caminho certo. O que o Rogério falou, ele está absolutamente certo. Em dois pontos básicos. Primeiro, é um processo. A gente acompanha esse processo desde 98, no meu caso. Tem gente que há menos tempo, tem gente que, né, que se engajou até antes de mim. E é um processo que nós estamos vivendo, de primeiro salarial, que era o problema seríssimo de 98, né, quando a gente conseguiu melhorar um pouco a questão salarial, aí foi para a questão de funções mesmo e tal. E esse é um processo, até de nomenclatura do cargo, né? Então, assim, é um histórico grande, é um histórico de luta e é um histórico de luta vitorioso. Ninguém contesta, né? Todos os degraus estão sendo vencidos. E foram vencidos, não foi por pressão política, não, foi sempre pela lógica, pelo trabalho. Como eu disse naquela reunião lá, e falei para o Glaucus, Glaucus, a realidade já atropelou esse negócio da competência já há muito tempo, né? Eu, como AFRI1, estava lá na delegacia de Goiânia, dando ordem de serviço para os AF3 trabalharem, e orientando o serviço deles. Então, assim, vamos falar assim, é questão de lógica, né? Eu queria que mudasse um pouquinho o foco. A gente fica assim, no antagonismo, não, a gente está aqui brigando com a GAT de lá e tal, e tal. Eu acho que não é bem o caminho, não. Claro que vão ter brigas, claro que vão ter ranger de dentes e tal, né? Vão ter pontos de discordância e que aí nós vamos ter que, às vezes, atropelar em alguma coisa, às vezes bater em outras e tal. Só que o que nós temos que entender, que nós estamos fazendo aqui, é, primeiro, adequando uma normatização, uma legislação aos fatos que estão acontecendo. Não é? Isso aí, o Valtur não tem como contestar, tanto é que a carta dele, né, princípios gerais do direito, não sei o quê, administrativamente ele não tem um argumento, nenhum, fala, os AFRI1 estão usurpando função, hora nenhuma ele falou isso, ele, não sei o que está acontecendo, administrativamente está errado, ele não teve coragem de pôr isso naquela correspondência da AGAT lá, administrativamente, né? Então, aí vem com os pareceres comprados, né? Genericamente, tal, do princípio disso, princípio daquilo, né? Então, como nós estamos com a lógica, né, do lado dessa questão, eu acho que nós vamos ser vitoriosos. Só que, primeiro, precisa de muito trabalho, mais trabalho que nós estamos fazendo hoje. Primeiro, convencer os nossos próprios colegas que é um negócio que nós estamos brigando por ele e que eles têm que engajar na luta. Senão, é complicado, é muito complicado de conseguir alguma coisa, sendo assim, não, deixa o pessoal ir lá brigando, tal, porque você concorda? Concordo, mas você vai lá, não, hoje eu tenho não sei o quê, tem dentista, tem não sei o quê. Né? Então, assim, é uma coisa que nós temos que convencer os nossos colegas, e a gente começa convencendo aqueles colegas mais próximos, né? Aqueles que estão mais próximos da gente, tá? E tentar um pouco apagar essa questão do antagonismo. Eu não quero ficar brigando com a AGAT. Eu quero lutar pelo estado de Goiás, porque eu vou ficar aqui mais 20 anos trabalhando. A AGAT já vai ter morrido há pelo menos 10 anos e eu vou estar trabalhando ainda. Né? Então, o que eu tenho que fazer é lutar pelo estado de Goiás mesmo. Né? Eu quero que o FIS continue como categoria forte. Né? Nós tivemos lá um exemplo agora da substituição tributária, né, que estava procurando um fiscal para ir para lá e o que eles indicavam não dava conta do serviço. Aí puxaram um AFRI1 para ir para lá, né? O Glaucus teve uma resistência e tal, e lá só grandes empresas, não tem, né? Então a lógica já atropelou, né? Tudo isso. Aí vamos falar assim, para ser mais pragmático agora, depois do preâmbulo. Primeiro, né? Trazer mais gente. Não tem jeito. Se na Assembleia que vem, a gente tiver com um quórum reduzido, com alguma coisa, aí eu mesmo vou sentar e vou falar, talvez a gente que esteja errado, né, Rogério? Talvez a gente que né, talvez não seja o que a maioria quer, e aí nós temos que, é uma democracia, né? Nós temos que conversar. Segundo, né, ter a lógica do nosso lado. Não precisa se apaixonar porque a AGAT isso, a AGAT aquilo. Esqueça. Pense na lógica. Pense no que está acontecendo na fazenda hoje. É isso que convence o administrador. Por que nós sempre conseguimos um passo, outro passo, não importava a resistência que fazia do lado de lá e tal, porque a gente agia com lógica.
Né? É isso que convence o administrador. O que convence o secretário da Fazenda, né? E o que convence lá até o superintendente, não é o Valtuir chegar lá, dar tapinha, meu amigo, não sei o quê, não sei o quê. Não, é falar, ó, isso aqui está atrapalhando a arrecadação. Isso aqui está dando problema lá em tal lugar, tá? Segundo, que eu queria conversar com vocês, trazer os nossos administradores para os nossos lados. Nossos administradores, que eu digo, nossos supervisores, nossos delegados, tá? Trazer eles para o nosso lado. Por quê? Porque eles participam das decisões. O superintendente vai conversar sobre isso numa reunião de delegados. Ele vai querer saber a opinião dos delegados. Então, nós temos que conversar com os nossos delegados sobre isso, explicar, olha aqui, olha o que eu estou tendo que fazer. Olha, você está me dando uma ordem de serviço para eu fiscalizar um negócio que talvez não está na minha competência. E isso você pode ser até responsabilizado funcionalmente, igual já citaram lá, igual a própria AGAT já citou. Né? Ah, você dá uma ordem de serviço para o AFRE 1 fiscalizar uma coisa que ele não tem competência, ou o AFRE 2, né? Você pode ser penalizado por causa disso, o próprio delegado. Então, trazer essas pessoas que são a administração, que nós somos a administração, né, para o nosso lado, porque é a lógica, porque esse é um processo que vai culminar na melhora do Estado, vamos falar assim, na melhora da fiscalização como um todo. Tá? Esse, então, primeiro ponto, trazer mais gente para a luta. Segundo, a gente ter as conversas com os nossos chefes, com os nossos delegados, com os nossos supervisores. Eu encho o saco do Carlos isso todo santo dia, né? Falo, ó, Carlos, olha aqui, como é que a gente faz até uma relotação com isso? Eu não sei se eu vou precisar de AFRE 3, se eu vou precisar de AFRE 1, se eu vou precisar de não sei o quê, eu tenho que saber quantas pequenas empresas, quantas grandes empresas. Imagina fazer desistiram de fazer relotação. Não tem jeito de fazer num universo desse, numa coisa dessa, né? Então, assim, convencer as pessoas da administração, né? E, terceiro, ter a disposição sempre, tá? De sentar à mesa e dialogar. E é por isso que eu acho que essa comissão é muito importante, tá, Rogério? Porque, olha, sentar na mesa e dialogar. Você vai sentar na mesa e dialogar com o Valtuir, com o superintendente, com o delegado, com o seu colega que está sentado lá do seu lado. Eu gostei de uma frase, falo, ó, fiscal o que é mais bobo tem 3 fazendas além do serviço, né, do negócio. Então, ninguém é bobo, né? Então, né, a gente partir de bases reais para chegar na onde a gente quer chegar e conversando sempre sobre isso, tá certo? E aí por isso que eu gostaria aí que os colegas se engajassem mesmo aí e que assumissem também essa comissão que o Rogério preconiza aí, não sei se paritária, não sei, mas pelo menos é uma comissão que pode ser mudada, né, a qualquer momento e que está sentada para discutir, né, esses termos e para os colegas, sejam eles AFRE 1, AFRE 2, AFRE 3, levarem para essa comissão suas angústias, seus medos, né? Aconteceu na nossa própria reunião, a colega falando, não, tudo bem, aí dá competência plena, aí faz uma linha só, não sei o quê, e minha lotação, como é que fica? Quer dizer, a colega estava lá e estava preocupada com isso, né? Então, é uma coisa que essa comissão tem que discutir, que não é só dar uma mudadinha na lei, né, e resolver, tá? É só isso que eu tinha para falar, obrigado. Oi. Só complementar uma coisa aqui. A gente podia ver o seguinte, se a semana que vem dá para se fazer assembleia, já vai ser convocado, nós podemos, pelo estatuto, adiar. Eu quero deixar bem claro o seguinte, porque nós vamos ter que lotar isso aqui. Não é lotar daquele time mas eu só quero falar uma coisa aqui, que eu quero que vocês me ajudem. Eu vou fazer só uma história, rapidinho, 1 minuto. Ó. O que era quando esse nosso plano de carreira, ele tinha TTE, FA, AFTE. Isso aqui nós brigamos lá no DEFIS para mudar o nome, a gente já queria o nome único, mas houve resistência, Orismar na época, Filemon, mas ficou FTE 1, FTE 2 e AFTE. O terceiro avanço que nós tivemos já foi aqui no sindicato, com aquela mudança no nosso plano de carreira, e foi AFRE 1, AFRE 2, AFRE 3, e foi o maior, talvez um dos maiores avanços, porque aqui criou carreira única, porque até então a nossa carreira permitiu o concurso externo para o fim da carreira, a critério da administração se permitia. Depois